Caros alunos e demais amigos que sempre nos acompanham, Tudo bem? Como estão vocês? Tudo sob controle? Essa é a nossa torcida sempre. Eu sou o professor Nilson Luiz, você sabe disso, e você sabe também que nós trabalhamos aqui a formação do aeronauta brasileiro pautado nos parâmetros da segurança de voo. Não é isso aí? Pautado nos parâmetros da segurança de voo sempre. Aquela segurança de voo que efetivamente busca reduzir o número de acidentes, que é focada em reduzir o número de acidentes. Essa é a segurança de voo que a sociedade brasileira espera de nós. Não é isso? Estamos aqui desenvolvendo a série Aeródromos, não é isso aí? Hoje, dentro da série Aeródromos, vamos tratar da condição operacional para infraestrutura. Isso é bacana demais, né? Condição operacional para a infraestrutura. Entretanto, antes de falar da condição operacional para a infraestrutura, eu preciso falar com você do canal do professor Nilson Luiz no YouTube. Não é isso? Você já fez sua inscrição no canal do professor Nilson Luiz no YouTube? Faça a sua inscrição, deixe seu like e acione as notificações para ser avisado de cada vez que a gente colocar um novo conteúdo na internet. É isso aí? E se você acompanha o professor Nilson Luiz por outras redes, por exemplo, Instagram, Twitter, que agora se chama X, LinkedIn, Getter ou ainda o TikTok, o que eu peço para você? Que você faça seu like, seu joinha, né, seu gostei nessa plataforma aí. Porém, não deixe de acompanhar, de se inscrever, de conhecer o trabalho do professor Nilson Luiz na sua gênese, ou seja, no canal do professor Nilson Luiz no YouTube. Tá certo? Então, vamos falar aí, na nossa série Aeródromos, da condição operacional para a infraestrutura. Nesse encontro de hoje, vamos tratar aqui quanto às condições operacionais do pavimento e quanto às luzes dos auxílios visuais para a navegação aérea. Beleza? Então, primeiro aí, quanto ao pavimento. Quanto ao pavimento, né, a gente vai falar de dois itens, tá certo? Primeiro, o operador de aeródromo pode permitir que até 5% do movimento em seu sistema de pistas seja realizado por aeronaves que sobrecarreguem o pavimento, até 5%. Tomando como base o número de movimentos de aeronaves registrados nos últimos 12 meses, excluindo os movimentos de pequenas aeronaves. E, observando o fato de pavimentos flexíveis e rígidos, admitam sobrecarga individual máxima de 10% quando utilizado o método ACR-PCR. Observação: o método ACR-PCR foi efetivado em julho de 2020 e passou a ser mandatório a partir de novembro de 2024. Nesse intervalo, o melhor método, ACN-PCN, poderia ser utilizado, porém, a partir de novembro de 2024, somente o método ACR-PCR será aceito, pelas autoridades da aviação civil. Então, até novembro de 2024, era aceito o ACN-PCN. A partir de novembro deste ano, 2024, passou a ser aceito pela autoridade de aviação civil somente o método ACR-PCR. Tá claro? Então, vamos lembrar aqui, rapidamente, ACN-PCN, ACR-PCR, ACN-PCN. ACN, Aircraft Classification Number, e PCN, Pavement Classification Number. ACR-PCR, ACR, Aircraft Classification Rating, e PCR, Pavement Classification Rating. Tá claro? Em situação na qual seja necessário o tráfego de aeronaves que extrapole os parâmetros definidos, o operador de aeródromo deve avaliar previamente a operação e formalizar esta análise através de documento formal, AISO, ou seja, análise de impacto sobre a segurança operacional. Assim, a avaliação específica para o tipo de movimento extraordinário será realizada e elaborada e formalizada. Então, repetindo aqui o item 2. Em situação na qual seja necessário o tráfego de aeronaves que extrapole o pavimento definido,
O operador de aeródromo deve avaliar previamente a operação e formalizar esta análise através de documento AISO, análise de impacto sobre a segurança operacional. Assim, a avaliação específica para o tipo de movimento extraordinário será realizada e abordado, né, e formalizado. Tá claro? Então, esse foi o item quanto ao pavimento. Agora vamos falar, né, quanto às luzes dos auxílios visuais. Ficou claro para você quanto ao pavimento? Se não ficou, por favor, volte o vídeo. Se ainda persistir alguma dúvida, entre em contato conosco nos comentários, tá certo? Quanto às luzes dos auxílios visuais para a navegação aérea, quando a quantidade de luzes inoperantes ultrapassar os limites específicos pelo RBAC 153, o operador de aeródromo deve. O que ele deve fazer? Aí nós temos 3 itens. Quando houver órgão ATC no aeródromo, ou seja, torre, deve comunicar imediatamente ao referido órgão, através de meio de comunicação gravado, a respeito da necessidade de suspensão de determinado tipo de operação aérea. Então, quando tem torre, ele informa a torre a necessidade de suspender a operação desse tipo de operação em específico. Já nos casos onde houver órgão de informação de voo, ou seja, estação rádio, suspender determinado tipo de operação aérea no aeródromo e comunicar imediatamente ao referido órgão, através de meio de comunicação gravado, a respeito da suspensão. E ainda o terceiro item, nos casos onde não houver órgão de serviço de tráfego aéreo no aeródromo, o que deve ser feito? Suspender determinado tipo de operação aérea no aeródromo e comunicar imediatamente, através de meio de comunicação gravado, o órgão de controle de aproximação, APP, ou o Centro de Controle Aéreo, ACC, a respeito da suspensão. Então, vamos lá. Se tiver torre, o operador de aeródromo informa a torre para a torre suspender a operação específica. Se tiver estação rádio, você suspende, o operador suspende e informa a estação rádio. E se não houver órgão de serviço de tráfego aéreo no aeródromo, suspender determinado tipo de operação aérea e comunicar imediatamente, através de meio de comunicação gravado, ao APP, órgão de controle de aproximação, ou ao ACC, Centro de Controle de Área, claro, a respeito desta suspensão. Ficou claro aí, meu amigo? Né? Nosso assunto aí de hoje, condição operacional para a infraestrutura, em 2 pontos, quanto ao pavimento e quanto às luzes dos auxílios visuais para a navegação aérea. O que você achou desse vídeo de hoje? Tranquilo? Ficou alguma dúvida? Como de costume, eu sugiro que você volte o vídeo. Mas se ficou alguma dúvida ainda, faz contato conosco, poxa, né? Talvez a sua dúvida seja a dúvida de outras pessoas. E a gente vai sempre procurar atender em específico a sua demanda, tá certo? Professor Nilson Reis, a formação do aeronauta brasileiro, pautado nos parâmetros da segurança de voo. Bons estudos, fiquem com Deus, continue contando comigo e não esquece o like ao término do vídeo, tá certo? Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até logo!